Bom, caros estudantes, dando continuidade, nós temos aqui também a chaveta do tipo plana, que é muito parecida com a chaveta encaixada. Mas nesse caso, eu não tenho um rasgo no eixo, percebe? Mas sim só um rebaixo aqui. Então o que acontece? Eu encaixo nesse sentido, mas ele pode deslizar nesse sentido. Mas por que ele não vai? Por causa dessa altura aqui, perceberam? Só que nesse caso também nós temos essa pequena problemática, né? Que ele pode também ter um certo movimento entre o eixo, né, e outra peça que está sendo acoplada aqui. Bom, a outra tipo de chaveta é a chaveta do tipo embutida, onde você tem as extremidades arredondadas justamente para forçar um encaixe. Então é como se tivesse o quê? Uma montagem com ajuste sem folga, ok? Então o comprimento da chaveta e o rasgo são praticamente o mesmo. Por fim, tangencial, que é formado por um par de chavetas em cunha. Repare, são chavetas em cunha aqui, né? Uma aqui e outra aqui. Repararam? Que estão posicionadas 120 graus entre uma e outra. Elas são muito úteis quando eu tenho uma carga muito variável nesse eixo, seja submetido por cargas e com mudanças, né? Ou seja, uma aceleração, desaceleração, mudança de sentido, vai anti-horário e horário. Chavetas transversais são aplicadas em união de peças, transmitindo movimento rotativo e retilíneos alternativos, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de uma chaveta transversal e aqui a chaveta paralela ou lingueta, né? Que tem as faces paralelas, portanto não tem inclinação. Repararam, ó, as paralelas não tem nenhuma inclinação, o encaixe é normal. As transversais aqui, né? Elas são aqui colocadas, ó, transversalmente ao eixo, tá vendo? Ela não é colocada no sentido longitudinal, é encaixada no sentido transversal e acaba travando, como se fosse um furo, né? É onde eu encaixo uma chaveta que depois vai encaixar na outra peça, no caso pode ser uma engrenagem, uma roda e por aí vai. Ok? As chavetas são projetadas com baixa resistência mecânica, por incrível que pareça, ou seja, ela é feita para quebrar. Por isso que ela é conhecida como um fusível mecânico. Porque, olha, o fusível elétrico é feito para quê? Ele é para queimar diante de uma sobrecarga elétrica. Então, quando ele queima diante de uma sobrecarga elétrica, ela não permite a transmissão de altas correntes que poderiam queimar todo o equipamento. Então, só queima o fusível. E assim a chaveta também é a mesma coisa. Porque se eu travo o sistema mecânico com uma engrenagem, ele pode o quê? Gerar torções no eixo que pode danificar o eixo. Qual é o sentido disso? Eu estourar a chaveta. A chaveta ela quebra e tem um custo menor e é muito mais fácil de você substituir. Então eu tenho um dano menor no equipamento. Por isso que a gente chama a chaveta de um fusível mecânico. Bom, chegamos no penúltimo item da aula, que é o acoplamento. O acoplamento é um elemento de máquina que transmite momentos de rotação segundo os princípios da forma e do atrito, ou seja, conjunto mecânico constituído de elementos de máquina empregado na transmissão de movimento de rotação entre duas árvores ou eixo árvores. Vamos traduzir esse parágrafo? Olha aqui, eu tenho exemplo, número 1 é um motor, número 2 aqui é uma caixa de transmissão, por exemplo, aqui eu tenho uma hélice, né? Ou seja, é um agitador, misturador. Olha onde está o acoplamento. Se já parar para pensar, você compra um motor, ele tem um eixo, só que o eixo é muito pequeno. Como que eu vou ligar esse eixo na caixa de transmissão? Como que eu vou unir um eixo do outro? Faço uma solda? Novamente eu falei para vocês anteriormente, olha, se eu fizer uma solda, tiver um dano, vou ter que trocar tudo. O que eu faço então? Eu uso um acoplamento, que seria um meio de campo. Uma parte dele está fixada nesse eixo e essa outra parte nesse outro eixo. Eu faço o quê? A união por meio de parafusos, no exemplo desse caso aqui. Então o acoplamento ele serve para quê? Para unir duas árvores ou eixo árvores. Eles podem ser do tipo rígido, ou seja, repare aqui que é uma flange de metal, né? Que tem uma flange, eu faço união via parafuso. E aqui eu tenho uma chaveta também, ó. Repare, para ele não rodar em falso. E aí eu tenho que a montagem, então, desses dois sistemas aqui. O que nós temos aqui também é outro tipo de acoplamento, né? E nesse acoplamento eu também trabalho com esse sistema semelhante a esse camarada aqui. Bom, a vantagem do acoplamento rígido é que eles permitem uma transmissão precisa, onde eu tenho pequenos ângulos de torção relativa, ou seja, se eu rotaciono 200 RPM, ele vai transmitir 200 RPM praticamente. Vai ter uma pouca distorção. Por quê? Porque vai torcer pouca coisa, ou seja, vai ter pouca perda. A grande desvantagem é o quê? Se eu tiver desalinhamento nesse tipo de acoplamento rígido, todo desalinhamento vai ser transmitido para cá. Então, vou ter uma agitação, uma vibração excessiva aqui. Lembrando da primeira aula, quando eu tenho vibração, cargas repetitivas, eu estou favorecendo quem? A ocorrência de fadiga. Para esses casos de desalinhamento, eu acabo usando o que? O acoplamento elástico. Porque no caso do acoplamento elástico, o desalinhamento é uma regra, ela não é uma exceção.
Então o que acontece? Ele permite que eu tenha o quê? Um deslocamento angular. Geralmente ele é feito o quê? De duas partes, onde o intermediário aqui é o quê? Um elemento de borracha. Reparem aqui, ó, esse desenho é concernente a esse. Eu tenho uma cruzeta de elástico, né, de material elástico, elastômero, borracha. E nesse caso eu consigo fazer o quê? Essa seta deslocamento angular que vai ter vai permitir desalinhamento. Em contrapartida, eu tenho o quê? Eu vou ter uma perda, inevitavelmente, ou seja, a transmissão não vai ser 100% transmitida, eu vou ter uma perda nesse caso. Os acoplamentos também eles podem ser elásticos e móveis. Aqui eu tenho alguns casos, né, de anel de pressão, olha, é como se fosse uma grande borracha, né, um pneu vazio, tá? Esse aqui é um tipo de acoplamento elástico, né? Acoplamento móvel, ou seja, ele pode ser separado facilmente com pinos de borracha, né? Tá vendo? Como o pino de borracha é elástico, né? Ele vai permitir também o desalinhamento. Eles podem ser bem ser de dentes arqueados ou de estrias, né, como a gente fala. Repara, ó, eu tenho esse elemento que vai fazer o quê? O meio de campo. Então, numa extremidade eu tenho esse eixo, nesse outro, né, como se fosse uma engrenagem. E ele vai o quê? Vai encaixar aqui, outro vai encaixar aqui. Isso aqui, pessoal, é muito comum ser encontrado, por exemplo, em hidráulica, em torneiras. Se alguém tiver curiosidade de ter desmontado uma torneira, repare, existe uma parte da torneira que tem esse tipo de mecanismo. Nós temos também os acoplamentos articulados. Nesse caso, pessoal, o acoplamento articulado é em casos onde você tem muito desalinhamento, né? E ele é muito interessante sendo utilizado, por exemplo, em carros, né? Porque tem a suspensão do carro, a roda vai o quê? Vai fazer com que esse desalinhamento seja mais agressivo, passa em cima de uma pedra e por aí vai. Só que eu não posso perder a transmissão, ele não pode travar. Então o que eu faço? Uso juntas do tipo cardan, eixo cardan e juntas universal. Tá? Você sabe o que é uma junta homocinética? Deixo isso aí como desafio para você. Faça uma pesquisa, né? Tente descobrir o que é uma junta homocinética. Há vários materiais onde você pode consultar e descobrir o que é uma junta homocinética. Esses são os acoplamentos articulados, né? Também vou deixar aqui para vocês darem uma pesquisada, porque ele não é o assunto principal do texto, mas é um acoplamento mais desenvolvido, né? E aqui eu tenho, por exemplo, o caso do motor, né? E aqui um acoplamento aqui articulado, tá? Esse tipo de junta é usado para transmitir movimento entre árvores que precisam sofrer variação angular durante sua atividade, ou seja, já não é nem exceção, não é nem regra, mas é o que? É necessário que haja essa variação angular. E essa junta é constituída de séries de aço que se alojam em calhas aqui dentro, tá? Faça uma pesquisa, dê uma verificada que é um acoplamento do tipo articulado. Chegamos no último item da nossa aula, que são os mancais e rolamentos. Lembrando que mancal de rolamento e mancal de deslizamento são duas coisas. E rolamento também pode ser um mancal, tá? Então, tanto o mancal de deslizamento como o de rolamento têm a mesma função, ou seja, eles são elementos essencialmente apoios. Porque vocês imaginam o seguinte, eu tenho um motor com um eixo muito grande. Esse eixo muito grande vai tender o quê? A flexionar com peso. Eu tenho que apoiar ele em algum lugar. E onde que vai ser o local de apoio? De tal forma que não interfira a rotação ou o trabalho do eixo. Tem que ser num mancal. E aí eu tenho diferentes tipos de mancal. Tá? São projetados para permitir um movimento relativo entre duas peças de máquina, né? Ou seja, esse apoio, né, no caso, e o eixo. E, usualmente um eixo rotativo, uma estrutura fixa serve como apoio. O que está sendo falado aqui, ó. Veja o apoio aqui, mancal de rolamento, e aqui dentro passa o eixo, né, que vai ser apoiado. Bom, o mancal é uma guia ou suporte que se apoia a um eixo. Outra definição importante. Tanto os mancais como as buchas têm a função de servir de suporte a eixos, com uma finalidade do quê? De reduzir atrito e amortecer choques ou vibrações. Porque se você for ver, ó, se eu for apoiar um eixo sobre uma superfície com muito atrito, eu vou roubar toda a energia sendo transmitida através do quê? Do atrito e liberação de calor. Então o atrito ele tem que ser minimizado. E nesses casos, as buchas e os mancais, eles são projetados de tal forma que eles permitam um deslocamento mais suave ou com menos atrito possível. E dependendo da solicitação de esforço, eu posso tanto usar um de deslizamento ou de rolamento. O mancal de deslizamento, ele é conhecido também como conjunto eixo-casquilho. O casquilho é como se fosse uma bucha, né? Aqui repare que é o casquilho, né? O casquilho, e aqui por dentro vai passar o quê? O eixo. O eixo vai girar em torno, dentro desse casquilho. Obviamente, esse casquilho é feito de material especial, com uma película de lubrificante, ou seja, ele é lubrificado e tudo mais. Então, não é qualquer material que se usa como bucha ou casquilho. Esses mancais são usados em máquinas pesadas ou equipamentos de baixa rotação.
Por que equipamentos de baixa rotação? Porque em baixa rotação eu tenho pouco atrito. Logo, eu não tenho muitos problemas de superaquecimento. Um exemplo básico é você pegar o seu dedo e começar a esfregar, né? Quanto mais rápido você esfregar sobre uma superfície, mais quente ele vai ficar. Por quê? Por causa da velocidade. Se você fizer o mesmo movimento, só com uma baixa velocidade, você vai reparar que o seu dedo não vai esquentar. Então, essa é a questão de você utilizar baixa rotação, associada à baixa rotação os mancais do tipo de deslizamento. Por quê? Porque, obviamente, né, mancal de deslizamento é muito mais simples que o mancal de rolamento, logo o custo é menor. Quando eu necessito de um mancal com maior velocidade e menos atrito, obviamente eu vou utilizar o mancal de rolamento, ou simplesmente rolamento é o mais adequado, ou seja, a gente fala muito de rolamento, né? Mancal de rolamento e rolamento é a mesma coisa. E, dependendo de onde os rolamentos são usados, talvez tenham cargas radiais, axiais ou uma combinação de ambas. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um rolamento, vou ter cargas radiais, né, e por aí vai, olha. Eu posso ter cargas radial nesse sentido, né, e uma carga axial nesse sentido aqui. Aqui está escrito radial, mas na verdade é uma carga axial, tá? Aqui eu tenho uma carga radial, ou seja, ao longo do eixo, né, do raio do eixo. Aqui ele está forçando o eixo, né, na direção axial. Aqui vejo um camarada aqui, né, que tem um rolamento, o camarada girando em torno aqui, o peso, a força-peso seria uma carga axial. Então esse rolamento que eu utilizo aqui tem que ser um rolamento do tipo o quê? De carga axial. Daqui a pouco a gente vai explicar como que eles funcionam. Essas figuras aqui são basicamente rolamentos de carga radial. Repare, ó, que eu aplico uma carga, né, na direção radial, ele vai o quê? Ele vai ser suportado por essas esferas, nesse caso, por rolos ou por agulhas, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né, de como seria uma descrição, né, de um rolamento de esfera. Não vou ficar lendo, mas aqui eu tenho diâmetro interno, diâmetro externo, né, o anel externo, anel interno, e entre os anéis eu tenho o quê? As esferas, né, que são montadas através de um separador ou porta-esferas, e aí essas esferas vão deslizando, né, entre esses dois anéis, ok? Eu tenho também um rolo, tá? O de rolo, também que são feitos por cilindros deslizantes, e tem de agulha, que nesse caso são elementos muito, muito finos, né? E nesse caso aqui, olha, eu tenho um elemento axial deslizante, porque, olha, eu aplico uma carga nessa direção, ele vai deslizar o quê? Contra uma carga na direção axial. Aqui ele desliza o quê? Contra uma carga na direção radial. Perceberam a diferença? Ok? Então eu tenho tanto rolamento de carga axial e radial. Qual a diferença básica entre ambos? Isso eu vou deixar para que vocês descubram na nossa atividade presencial. Com isso, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Revise o conteúdo e faça as atividades. Bons estudos e até a próxima aula.